Hoje eu pensei que eu ia falar eu e os desencarnados. Eu falei, hoje vai ficar bom. Vou fazer pergunta para eles, eles vão responder. Nós estamos no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Pode ser encontrado aqui na Bíblia também, no Evangelho de Mateus e de Lucas. Pode procurar lá que está lá. E aqui, muito claro, muito simples, muito didático, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, já dissemos, nós vamos ver esse item aqui, ó. Coragem da fé e carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Primeiro vamos fazer uma revisão rapidinho. O que é candeia? Isso aqui é uma candeia. Essas lâmpadas que nos iluminam nesse instante são candeias, usada para iluminação. Essa também é uma candeia de barro. Depois de acesa ela fica assim. Então aqui vai o pavio, aqui vai o óleo. Também é uma candeia, um lampiãozinho. O que é o alqueire? Um vasilhame, uma vasilha de medir volumes. Medidor de volumes de 80 litros. Tinha que usar alguma coisa para receber a renda, o rendimento daqueles que trabalhavam na lavoura para produzir e dar o imposto ao rei. Então tinha que medir. E o que Jesus... Bom, aqui também a palavra alqueire hoje é muito usada no meio rural, medida de terra, mas a medida oficial é o hectare. Um alqueire é 2,42 hectares. Então, surgiu o alqueire porque eles enchiam isso aqui de semente, de arroz, por exemplo, ou de milho, e saía semeando. A hora que acabava a semente daqui de dentro, a área semeada era chamada de um alqueire. Sabe? E Jesus pede isso aqui, ó, para não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos passar aqui então, como está escrito lá, né? Jesus disse assim: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, é mais ou menos assim. Nós temos um amigo, um pai amoroso, muito bom, que nos ajuda sempre. Nós temos um Jesus, que é o irmão maior, mais velho, sábio, evoluidíssimo, que nos ajuda, que nos ampara, que nos consola, que nos encoraja. E a gente acha bom. Só que na hora de assumir, na hora de falar às pessoas quem é o nosso amigo, a gente esconde. Então, todo aquele que me confessar, todo aquele que disser que me segue, todo aquele que disser que a minha doutrina é a lei de Deus, todo aquele que seguir a lei de Deus, eu reconhecerei. Jesus vai reconhecer. E confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante de meu Pai que está nos céus. Está lá em Mateus. O que significa? Não é que Jesus quer nos renegar. Não. É que Ele não conseguiu nos conduzir a Deus. Ele não conseguiu nos convencer, não conseguiu nos tirar daquela inércia, da falta de amor, da falta de fé, do orgulho, do egoísmo. Então, é nós que não chegamos lá, e Jesus fica até envergonhado diante do Pai de não ter conseguido nos conduzir. Não que Ele deseje isso, não, nunca. A interpretação é essa, que Ele também ficará como que sem
ação, sem a graça diante de Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender a lei de amor. Porque nós não conseguimos compreender a lei de Deus. Porque nós não conseguimos praticar a lei de Deus, a lei de amor que Jesus veio trazer. Concordam? Ou alguém pensava que Jesus ia simplesmente nos ignorar? Não, né? Ora, isso é a coragem da fé. Se nós temos fé suficiente, nós temos que ter a coragem de aceitar, mesmo em público, aceitar que somos cristãos, aceitar que buscamos a lei de amor para compreendê-la e praticá-la. Mas, aí fora, quem se diz honesto, muitas vezes é feito gozação em cima dele. Quem se diz fraterno, quem se diz confiante em Deus, muitas vezes é feito gozação em cima dele. Daí a necessidade da gente ter a fé, a coragem da fé de nos revelarmos cristãos. Não só nas palavras, mas também nas ações. Como nas ações? Está todo mundo, por exemplo, está todo mundo entrando lá no Santander porque a porta está quebrada e pegando dinheiro à vontade. E nós não vamos pegar. Não é nosso. Aí as pessoas vêm e fazem chacota, fazem gozação em cima de nós. Vocês não pegam, vocês são os frouxos, vocês são isso, são aquilo. Por quê? Porque a gente tem princípios, a gente tem moral, a gente busca a evolução. Tudo que a gente tomar do outro, a gente vai ter que devolver, mais cedo ou mais tarde. Tudo que a gente destruir, nós vamos ter que reconstruir. Tudo aquilo que nós difamarmos, nós vamos ter que trazer a verdade depois. E é muito delicado isso, porque uma menina tinha um hábito de falar mal das pessoas. Então a mãe dela pegou um travesseiro de penas e falou para ela, espalhe na rua. E ela espalhou. A hora que ela terminou de espalhar, a mãe dela falou, agora você vai e junta todas as penas e traga aqui para mim. Ela falou, mãe, mas é impossível eu juntar todas as penas. E a mãe dela disse, quando você espalha mentiras, quando você espalha o que não é verdade, calúnias das pessoas, isso também se espalha e é impossível você conseguir ir lá e um por um falar a verdade. Então, percebe? Também tem esse lado. Então a coragem da fé é isso. E aqui também, Jesus disse, está também aqui em Lucas. Se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, e tem isso, não tem? Pessoas que têm vergonha até de falar em Jesus. O Filho do Homem se envergonhará dele também, dessa pessoa também. Quando Jesus queria se referir a ele mesmo, ele dizia o Filho do Homem, ou seja, o produto da humanidade. Ele é o Filho do Homem, no sentido de que é fruto da humanidade também, como nós. Então, se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também. Jesus vai se envergonhar desse que tem vergonha dele. Eu sei que falar em público é difícil, mas nós não podemos renegar o amigo. Um amigo que nos ajuda sempre, que é Jesus. É hora que a gente precisa, a gente busca Ele. Mas aí tem uma pessoa necessitada de uma informação, de uma instrução, necessitada de um consolo, necessitada de uma maneira de conduzir a vida, e a gente se nega a passar essa informação. Por isso está dentro desse capítulo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Significa, não esconda o conhecimento. Não esconda a luz do conhecimento debaixo de qualquer vasilha.
Ninguém acende um lampião e coloca debaixo da cama, mesmo porque é perigoso pegar fogo. Mas a luz tem que ser colocada no alto para beneficiar a todos. O conhecimento tem que beneficiar o próximo e tem que beneficiar a nós mesmos, na maneira de conduzir a nossa vida, dando mais importância às coisas espirituais do que às coisas materiais. Senão, de que valerá eu ganhar o mundo e perder-me espiritualmente? A reencarnação ficou perdida. Tenho que recomeçar. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na glória de seu Pai e dos santos anjos. Está lá em Lucas. Percebem? Coragem da fé. Duas situações, duas pessoas, dois seres, dois espíritos que tiveram muita coragem da sua fé. Jesus sabia que ele iria à cruz. Então, mesmo quando ele é interpelado, quando ele é perguntado pelas autoridades, ele afirma: tu és rei? Tu dizes, eu sou rei, mas não deste mundo. Sou um rei de um mundo fraterno, de um mundo de caridade, de um mundo de confiança em Deus, de um mundo de amor. Então a coragem da fé é isso. Kardec teve a coragem da fé também. Foi perseguido. As suas obras foram queimadas em praça pública, em Barcelona, na Espanha. O caso de Jesus, que vem nos dizer de um Deus único, vem afirmar o que Moisés já tinha dito, e Jesus vem trazer um pai amoroso, porque até então tinha-se um pai meio violento, pai que Moisés nos trouxe. Jesus vem trazer um pai amoroso, fraterno, amigo, que está conosco, dando oportunidades de correção para a evolução, para ser feliz. Quando Jesus vem fazer isso, ele encontra muita dificuldade, e ele tem essa coragem. Agora veja, uma coisa que é tão importante e é esquecida. Jesus prometeu para os apóstolos que no terceiro dia ele voltaria. Ele voltou em espírito. Ele ressuscitou, entre aspas. Ele se apresentou novamente em espírito para os apóstolos, para Maria, para Maria de Magdala e etc. Se ele não tivesse voltado, demonstrando, comprovando que somos eternos, se ele não tivesse voltado demonstrando a imortalidade do Espírito, naquele instante teria terminado o cristianismo, a lei que ele veio trazer, que é a lei de Deus. Concordam? Então veja, quando vem, então Jesus traz o cristianismo, traz a lei de Deus, ficam os apóstolos e aqueles cristãos iniciantes, aqueles cristãos primeiros. Se cada um desses cristãos primeiro negassem a sua fé, teria chegado até nós os ensinamentos do Cristo? Não. Por isso a gente tem que agradecer a coragem desses cristãos primitivos, os primeiros cristãos, que foram levados a circo para serem queimados vivos, que foram colocados em lugares para os leões devorarem, que foi colocado à frente de um tribunal para renegar, para dizer que não são cristãos. E aí eles seriam libertos. Para dizer que eles respeitavam e adoravam a César. César se autoproclamou um Deus. Percebem? E isso era comum para os reis, imperadores. Se cada um desses, então, negassem que era cristão, negasse que estava de acordo com a lei de Deus,
as informações do cristianismo tinham morrido lá. Nós não tínhamos informações. Então a coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada entre os homens. Imagina essa coragem, como ela não é bem-vinda, como ela não é bem vista por Deus. A nossa coragem de nos dizermos, de afirmarmos que somos filhos de Deus, que somos espíritos, que somos cristãos. Percebem? Para Deus ainda é muito mais importante a nossa coragem. Os primeiros cristãos defenderam a fé com a vida. Depois, as pessoas mais à frente defenderam a fé perseguidas, presas, colocadas em outros países, deportadas. Nós, espíritas e cristãos de um modo geral, não temos mais esse problema. Hoje é um problema só de preconceito, que a gente tem que encarar de frente e realmente afirmarmos que somos religiosos, que acreditamos em Deus, que somos espíritas, que aguardamos a imortalidade da alma, que confiamos na imortalidade da alma. Isso hoje é mais fácil. Há 100 anos atrás era mais difícil. Há 100 anos atrás, os cristãos, os espíritas eram perseguidos muito mais. Percebem? Muito mais. Eu me lembro, e eu não tinha a menor noção do que se tratava, há 60 anos atrás, que hoje eu estou com 68, então eu já estava no primeiro grau, chamado grupo. E na aula de religião, que existia e deveria continuar existindo, a aula de religião se perguntava quem não é católico, quem é tal religião, deveria sair da classe, da sala de aula. E eu sempre me apresentei como espírita, saía da sala de aula. E aí a gozação dos coleguinhas, até mesmo do professor, muitas vezes. Percebem? Só que a gente tem que ser firme. Essa é a nossa convicção religiosa. Nós confiamos em Jesus. Nós confiamos no Espiritismo, que é cristão acima de tudo. A obra espírita é toda focada, centrada no Cristo. Todinha. Então a gente tem que defender essas situações. Recentemente, eu estava postando nos grupos sobre a obra de Pietro Ubaldi, que eu tenho certeza que é a continuação do Espiritismo. Um grupo, 2 pessoas, se rebelaram e me pediram que tirasse aquelas postagens do grupo. Na Coragem da Fé, eu mantive a postagem. Defendi o Ubaldi, ele não precisa da minha defesa, mas defendi. Mostrei que eles estavam enganados e deixei a postagem. Bom, para não correr o risco de eu postar de novo nesses 2 grupos, o que eu fiz? Eu saí do grupo, porque eu posso esquecer, isso é comum, a gente esquece e posta novamente. Mas eu continuo com a minha convicção da obra de Pietro Ubaldi. Eu já tenho mais ou menos uns 300 vídeos, 300 horas sobre essa obra. Então, só, não sirvo de exemplo, mas só uma observação de que isso também é coragem da fé. Percebem? Quando numa cidade pequena, como Murutinga, Guaraçaí, nós nos manifestamos como espírita, existe preconceitos. Os primeiros cristãos defenderam com a vida. Agora a gente defende com esses preconceitos. Quantos não nos deixaram alguns anos atrás um emprego, perderam o emprego porque se manifestaram como espírita? A gente sabe de alguns casos. Então, coragem da fé. Sua coragem da fé, ela é reconhecida hoje pelo seu amor também. Isso é importante. Então a coragem da fé é isso. E existe sempre covardia em recuar diante das dificuldades de defender a sua opinião. Você tem uma opinião, você está convicto de que é verdade, como no caso do cristianismo, uma opinião como no caso
o Espiritismo, tem que ter... Você não pode recuar diante dessas dificuldades, como o Cristo não recuou. E não pode renegá-la. Olha aqui a cena. Leão, que abriu lá, o cara puxava uma corda, abria a jaula e ele saía. Essas pessoas todas seriam devoradas por leões. Está vendo? Parece postes. São pessoas que estão presas aqui com a fogueirinha embaixo para serem acendidas e queimar a pessoa viva, porque ela se manifestava, ela se declarava cristão. Olha como a humanidade já foi perversa. Olha que sentimento. Estava cheio de pessoas para assistir. Possivelmente a gente estava lá também, né? Torcendo. Vai, leão, morde. É possível, né? Nós não sabemos quantas reencarnações tivemos. Podemos também estar entre eles. E se estivesse entre eles, a gente já estava numa posição melhor, espiritualmente, eu imagino. Fala, Robertão. Ah, tá. Se eles não tivessem a coragem, é como vou repetir, eu acho que isso é importantíssimo. Se eles não tivessem a coragem de se afirmar, declarar cristãos, não tinha hoje nada para nós de cristianismo, nenhuma informação. Aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Muitas vezes, hoje, às vezes a gente não manifesta que é espírita, porque as pessoas podem deixar de comprar no nosso comércio, deixar de usar nossos serviços. Existe isso ainda hoje, tá? Mas nós não vamos defender com a vida, nós vamos defender com os preconceitos que eles têm contra nós, só. Fé egoísta, aqueles que guardam a fé para si mesmos e que escondem a fé com medo que lhes acarrete prejuízo. Essa é a fé egoísta. Acabamos de falar alguma coisa sobre isso também, né? Coloca os interesses materiais acima dos interesses espirituais. Não é permitido? É permitido. É proibido? Não. Só que nós temos lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Lei de plantio livre e colheita obrigatória. Lei de escolha e consequência. Ora, se a gente renega Jesus, como é que depois, no plano espiritual, em dificuldade, a gente vai pedir socorro a Ele? Não acho digno. Ele vai nos atender, mas eu não acho certo. Coragem da fé. Coragem, adeptos do Espiritismo. Nós, coloquem a verdade acima dos interesses materiais. Coloquem a verdade espiritual acima dos interesses materiais. Semeiem na terra o que colherão na vida espiritual. Semeadura e colheita. Semeadura livre e colheita obrigatória. Nós estamos semeando. Hoje, nós vemos alguns que estão semeando maldade, crueldade, injustiça, rindo. Mas é normal, eles estão só semeando. Mas a colheita vem. Talvez a gente não vá vê-los nesta encarnação colhendo. E a hora que eles estiverem colhendo, eles estarão chorando em aflições, ranger de dentes. Percebem? Quem está semeando coisas erradas está normalmente rindo. Pode observar. Quem está colhendo, não. Quem está colhendo as consequências não está rindo, não. Está chorando. Exatamente. Nós não vimos eles plantando e agora a gente está vendo eles colhendo. Então, esse é o detalhe, que a gente não tem uma vida tão longa para abranger 3 ou 4 reencarnações ou mais, para ver aquele que semeou a discórdia, a crueldade, a injustiça, a blasfêmia, a calúnia. Nós não vimos ele plantando e rindo. E hoje, às vezes, a gente está vendo ele colhendo em aflições, em dores e ranger de dentes. É isso.
Podemos passar para o próximo item. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Estranho, né? Você quer salvar a vida e vai perdê-la? Como é que é isso? Alguém quer antecipar a explicação? Então vamos para frente. Jesus disse assim, né? Ao chamar a si o povo e os discípulos, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo. Ou seja, que seja humilde, que seja simples, para seguir o Cristo. Porque não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Não se pode servir a Deus na humildade e as riquezas no orgulho. Ao mesmo tempo não. Né? Que renuncie a si mesmo, que carregue a sua cruz e me siga. Que carregue a sua cruz, a gente lembra uma passagem que várias pessoas estavam carregando a sua cruz. Mas um espertinho, entre aspas, estava sentindo que a cruz estava pesada. Ele pega o serrote que ele carregava pendurado na calça, serrou um pedaço da cruz para ficar mais leve. Olhou para lá, olhou para cá, ninguém viu. Ele achou que ninguém viu. Caminhou. Mais à frente ele falou, não, mas está muito pesada ainda. Cortou mais um pedaço. Ficou mais leve e ele caminhou. Lá na frente, as pessoas que não tinham cortado a cruz, que carregaram a sua cruz normalmente, no comprimento normal, colocava a cruz sobre um abismo e fazia uma pinguela, uma ponte improvisada, e passava o abismo, superava a dificuldade. Aquele que cortou a cruz, colocava e ela não dava o comprimento. Percebem? Tem que voltar lá atrás, pegar os pedaços, ou pegar a cruz novamente. É aquele que na reencarnação foi fazendo o contrário do que ele prometeu antes de reencarnar. Planejou, preparou, reencarnou, chega aqui, não, está muito difícil esse negócio, não dá para ser honesto não, está todo mundo roubando aí, ó. Vamos roubar também, não, já cortou um pedaço da cruz. Não dá para ser fiel não, está todo mundo aí com 2, 3 amantes, vou também, cortou mais um pedaço da cruz. Aí lá na frente, no plano espiritual, como diz os evangélicos, o juízo final, né? Só que eles não sabem quando vai ser o juízo final. E nós temos certeza, o juízo final é no final de cada reencarnação. Na hora de fazer o juízo final, a gente chora e lamenta, arrepende-se e entra em profundo remorso por ter feito isso errado, aquilo errado, deixar de ter feito aquele bem. Mas Deus é Pai amoroso, bondoso, nos dá nova oportunidade, a gente planeja, prepara e reencarna para fazer o certo. E aqui estamos nós reencarnados para fazer o certo. Com a coragem de carregar a cruz. Com a coragem de continuar com as dificuldades que temos no lar, no ambiente de trabalho, sabe? Na sociedade, com a coragem de continuar com as doenças que temos, que são consequências do que nós adquirimos, doenças da alma que se manifestaram, que materializou no corpo físico. Então temos que ter coragem de continuar essas dificuldades. Aquele que não tem essa coragem, muitas vezes parte para o suicídio. Então é uma situação muito agravante. É como se ele estivesse na panela de água quente, no tachinho de água quente, e pulasse direto no fogo. Porque o suicídio é uma situação tenebrosa, dolorida, de choro, de ranger de dentes, de repetição da mesma cena que levou ao suicídio, que seja o pular na frente do trem, que seja o revólver, que seja a faca. O espírito sente 1, 2 vezes, 100 vezes, 2.000 vezes, milhares de vezes a mesma cena. Desarmonizou-se em perispírito e espírito. Então,
coragem de carregar a cruz para não conquistarmos, para não adquirirmos mais débitos e dificuldades piores. Pois não, Elídio? Em algumas situações é isso mesmo. Se ele ia desencarnar com 70 anos e ele suicidou com 30, ele vai ter que ficar 40 anos na situação de suicida, sofrendo. Mas tem agravantes e tem atenuantes. E quem julga isso é Deus. Muitas situações os atenuantes conferem um tempo menor, uma aflição menor, um sofrimento menor, sabe? Misericórdia divina. Porque nós temos muito de analisar a justiça da forma humana. Ela é vingativa, castigativa, punitiva. E a justiça divina é regeneradora, restauradora, salvadora. Deus quer nos salvar. Ele não quer destruir ninguém, punir ninguém. Deus absolutamente não quer o nosso sofrimento. Deus não quer punir ninguém, não. Deus não castiga ninguém. Nós é que nos conduzimos mal. Pois não? Achei que era uma pergunta. Então, que carregue a sua cruz para me seguir, não é mesmo? Pois aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. Aquele que quiser salvar a vida material, perde a oportunidade de evoluir espiritualmente. Então ele perde na vida espiritual, é isso. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Quantos foram sacrificados por amor a Jesus? Quantos cristãos foram sacrificados, queimados, dados aos leões, assassinados, martirizados, porque se declaravam que eram cristãos, porque acreditavam num Deus único, num Deus Pai amoroso, bondoso, em que as pessoas são iguais. Primeira consequência, se somos iguais, não devemos ter escravos. E tinha escravos até mesmo na casa dos religiosos, dos doutores da lei, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, percebem? Então a ideia que Jesus trazia era contrária aos interesses materiais deles, era contrária aos interesses sociais, era contrária aos interesses políticos. Por isso eles tentaram eliminar Jesus, achando que matando Jesus, é como se diz aí fora, matando a cobra cessa o veneno. Aí fora, né? Mata a cobra, cessa o veneno. Mas no caso do ser humano, não. Você mata um ser humano, você desencarna ele e ele continua vivo. E pode nos perseguir. E pode nos obsediar. Então, morto o ser humano, não cessa o veneno. Não cessa a consequência de sofrimentos, de aflições. É isso, né? De fato, de que serviria a um homem ganhar tudo e perder a si mesmo? Ou seja, de que serviria a um homem ganhar tantos bens materiais, ganhar tudo e perder-se moralmente, entrar em queda moral? Ou seja, desencarnar pior do que quando ele reencarnou. É porque, veja, a gente encara a vida interpretando que nós somos corpos físicos. Nós temos que analisar a vida, encarar a vida e fazer planos, sabendo, tendo a certeza que somos espíritos, espíritos imortais, numa caminhada evolutiva, utilizando o corpo físico temporariamente, para evoluirmos, para sermos felizes. Daí os nossos planos, quando a gente encara a vida de forma material, a gente sofre mais, porque não vê um final do sofrimento, não vê uma luz no final do túnel, não enxerga que o sofrimento é pedagógico, é instrutivo, é passageiro. É isso. Então a gente tem que interpretar a vida pelo lado espiritual. Somos espíritos eternos. Temos que correr atrás daquilo que é útil para o espírito. Aqui ele corre atrás
de ganhar tudo e perde a si mesmo. E tem uma passagem do Evangelho que diz assim: um homem tinha celeiros, tulhas, silos, onde guardava suas colheitas, mas naquele ano colheu muito, choveu bem, fez sol na época certa, colheu corretamente, e ele não tinha onde pôr. Ele tomou a decisão: eu vou construir novos celeiros e colocarei toda a minha colheita. E assim fez. E aí ele coloca toda a colheita e diz assim: eu agora tenho bastante alimento para muitos anos, tenho muito dinheiro no banco. Percebe? E diz: agora eu vou me regalar, vou comer, beber e fazer nada. E Deus diz assim para ele: ô homem insensato, de que lhe servirá tudo isso, se essa noite ainda a sua alma será arrebatada? Ou seja, de que vai servir todas essas coisas se você vai desencarnar hoje? Percebe? É isso, é aquele que ganhou tudo, mas perdeu a si mesmo. Não vai carregar nada, não vai levar nada do plano físico. A gente tem muita dificuldade de desapegar das coisas materiais. Pietro Baldi nos diz assim, olha, vou ver se eu lembro, ele diz assim, utilize dos bens terrenos o suficiente para aprenderes a desapegar-se deles. Ou seja, usar da fortuna, usar do carro, usar dos bens materiais, o suficiente para aprender a se desapegar deles. Pietro Baldi diz isso. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Isso aconteceu com os cristãos. Foram odiados, foram separados, foram tratados injuriosamente, foram massacrados, foram assassinados. E é para que se fique alegre, sereis felizes, bem-aventurados. Por quê? Veja: regozijai-vos, ficais alegres esses dias, felizes, e alegrai-vos, pois uma grande recompensa vos está reservada no céu. Agora, quem não acredita na continuação da vida, quem não acredita que somos espíritos, para eles não tem interesse isso. Por isso eles não valorizam esse lado. Eles não querem, eles não estão aguardando essa recompensa no céu. Eles querem agora, no imediatismo. Por isso tem muitas trocas, né? Muitas barganhas. Senhor, na oração alguns dizem assim: Senhor, se tirares meu cheque do vermelho, meu cheque especial do vermelho, eu farei isso, isso e aquilo. Se eu ganhar na loteria, eu vou fazer uma distribuição de dinheiro para várias pessoas. Vou ajudar os pobres, vou fazer sopa, vou fazer distribuição de alimentos. Será? Será? Que a hora que ele ganhar, ele não vai pensar mais em si mesmo? Então, pois uma grande recompensa vos está reservada no céu, pois foi assim que os pais deles trataram os profetas. Trataram mal os profetas, né? Os profetas foram sacrificados. Veja que Jesus o tempo todo está nos falando da vida espiritual, que é importante para nós, que é o que nós devemos valorizar, que é o que nós devemos ir atrás, correr atrás. Mas acontece que a gente reencarna e é como que tivesse uma neblina, uma névoa, um véu tampando a nossa visão. E a gente sai correndo atrás do que a maioria está correndo atrás. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos encarnados num mundo de expiações e provas. O segundo nível, o segundo grau de uma escala de 5 graus. Não chegamos nem na metade, estamos no segundo.
passando para a regeneração, para depois para mundos felizes, para depois mundos divinos. O que a maioria faz no mundo de expiações e provas não é o correto. Já observaram? A maioria está nas casas de orações nessa hora, que seja evangélicos, católicos, espíritas, protestantes. Não. A maioria está correndo atrás de outras coisas. Então a gente observa, isso é fácil. No mundo de expiações e provas em que estamos, o que a maioria faz não é o correto. Interessante, né? E a gente é contaminado por eles e sai correndo atrás de sombras, de nada. E ganha muito dinheiro, e acumula muitos bens. E depois, alguns adquirem uma doença. Tem muito alimento, tem muito dinheiro, mas não pode se alimentar. Às vezes tem que alimentar com sonda. Então, não é a abundância de bens materiais que define a nossa vida. Porque muitas vezes, com todo o dinheiro do mundo, nós não conseguimos salvar a vida reencarnada. Nós vamos desencarnar com alguma doença. Percebem? Mas a gente não quer pensar assim, né? Então, sede felizes quando os homens, pela má vontade manifestada para convosco, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé. Ou seja, quando nós tivemos a oportunidade de provar que confiamos em Deus, de provar a sinceridade de nossa fé, nós temos que ficar felizes. Mas a gente não faz isso. Faz? Não, né? Porque o mal que vos fizerem, vos reverterá em vosso proveito. Todo mal que nos fizerem de perseguição, vamos analisar, todo mal que nos fizer de perseguição, será convertido em bem para nós em planos superiores. Ou seja, quem leu essas obras antigas como Há 2000 anos, Renúncia, Ave Cristo, aqueles cristãos primitivos que confirmaram a verdade, que declararam coragem de fé, que carregaram a sua cruz, foram acolhidos por Jesus, muitos deles. Estão em planos espirituais maravilhosos, felizes. Percebem? Por isso, quem quiser salvar a vida, a perderá. Esse é o sentido. Lamentai-os, esses que não querem compreender, esses que não querem aceitar. Lamentai-os por sua cegueira, e não os amaldiçoeis. Por que não os amaldiçoeis? Todo pensamento negativo que a gente tem contra o próximo, bate no espelho e volta contra nós. É uma realidade isso. Todo aquele que odeia, que seja o vizinho, que seja alguém, todo aquele que odeia, está tomando veneno para matar o vizinho, por exemplo. Vai funcionar? Não vai funcionar. O ódio é um veneno, ele está tomando veneno para matar o vizinho. Vai dar certo, seu Cláudio? Não vai dar certo, vai sofrer demais. Percebem? Mas a gente não enxerga isso. Por isso que de vez em quando a gente tem que se reunir e alguém vir aqui na frente e nos lembrar. Lembrar a mim, inclusive, que eu estou ouvindo primeiramente. Eu sou o primeiro que ouve, né? E o que é pior, né? Eu tenho que ouvir todas as minhas palestras. E Jesus faz isso. Ele dá oportunidade e coloca para fazer palestra os piores, para que eles tenham a oportunidade de corrigir-se, de melhorar. Percebe? Porque hoje a gente é conhecido, e cada um que é espírita é conhecido na sua cidade, não pode nem praticar erro. Todo mundo nos conhece, como é que você vai fazer coisa errada? Ainda mais quem é vice-prefeito, né? Mais conhecido ainda.
Não pode fazer nada errado que o povo está vendo aí. Nós, espíritas, estamos no palco, sendo observado pela sociedade, sim, mas mais que isso, o tempo todo somos observados por Deus, pela nossa consciência. Percebem? Então, espíritas, vamos realmente nos espiritualizar. Passamos de templo, de casa de oração, universo. Ou seja, aí fora também vamos ter um comportamento de cristãos, de espíritas, de homem de bem. Façamos de altar, aquele altar que é possível levar para todos os lugares, a consciência tranquila do dever cumprido. Façamos de imagem, modelo e guia. Quem? Jesus. Façamos de lei, única lei capaz de harmonizar infinitos filhos, qualquer, o amor. Muita paz a todos, que nós sejamos dignos de tantas bênçãos que Jesus tem derramado sobre as nossas cabeças, que nós sejamos dignos de tantas bênçãos que Deus tem colocado em nossas vidas. Muita paz a todos.